E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Tainá Franco na área com vocês pela próxima hora, pela Rádio Difusor, Spotify e também no YouTube, caso você queira ver as nossas carinhas. Nossa, sim, minha e do nosso convidado de hoje, que eu tenho a honra, o prazer, o privilégio e a responsabilidade de receber aqui, hoje na mesa do Francamente, JP Polo, ele, o garoto, jovem, gente, conheci há muito tempo, uma outra história para outro lugar, mas jornalista, formado em artes cênicas, ele é especialista em diversidade, inclusão, equidade, faz as empresinhas todas colocar essas pautas, né, para funcionar, andar na linha, porque é necessário falar sobre isso cada vez mais falar isso dentro do mundo corporativo, que é onde a gente passa mais da metade da nossa vida. Muito mais. Mas primeiro, bem-vindo. Obrigado. Amei que você veio, deu certo sua vinda. Tô muito feliz de estar aqui com você nesse programa que, nossa, necessário para nossa cidade, trazer tanta gente legal falando de cultura, falando de arte, falando de diversidade, enfim, ampliando os olhares, ampliando as percepções, as perspectivas, que acho que é o que a gente precisa. Então eu tô muito, muito, muito feliz, honrado com o convite e aqui, à disposição para falar francamente. Vamos lá, então. Bom, quando a gente fala, eu nem vou puxar, eu quero falar da sua vida inteirinha e como você foi, né, para essas pautas. Tudo. Essas pautas diversas, porque quando a gente fala de diversidade, a gente pensa no outro, né? Exatamente. A gente só pensa no outro. A gente tá falando de alguém, né? De alguém. Fora da gente. Fora da gente, né? E a gente também não se enxerga nesse lugar. E eu acho também que a gente tem muito ruído nas informações, o que complica um pouco, fora uma sociedade estruturada de uma forma que privilegia uma parte, a gente fala de minoria, né? Mas minoria em quê? Não em quantidade, talvez em direitos, em acesso. Perfeito. A gente tem um mundo de coisas para conversar aqui hoje. Mas vamos lá. Jornalismo foi sua primeira opção, assim, de vida, de profissão? Não foi. Foi as artes. Foram as artes. Eu fui... Na verdade, antes de fazer a faculdade de artes cênicas, eu comecei com publicidade. Aí eu fiz 6 meses, eu falei, acho que não. Acho que dessa vez não. E eu tinha enfim, eu fazia teatro desde a adolescência aqui em Jundiaí também, então era uma paixão. Só que aí a coragem, né? Para dedicar a sua vida em uma formação acadêmica em artes cênicas, sabendo o quanto a gente vive num país que não valoriza, né, os artistas e tudo mais. Relutei, mas olha, preciso dizer, meu pai e minha mãe, sempre muito incríveis, né, foram a minha base e falaram, é isso que você quer? É isso que você acredita? Vai lá e faz. Maravilhoso. E fui. Fiz a Unicamp, fiz artes cênicas. Foi uma baita de uma experiência, aos meus 18 anos, entrar numa universidade pública, grandiosa, onde que eu podia circular. Explorar o mundo. O mundo. E gente do Brasil todo, porque, né, a Unicamp sendo referência, artes cênicas lá sendo referência, eu entrei lá com 25 pessoas que tinham do Brasil inteiro. Então foi muito legal, aos 18 anos, sair dessa minha bolinha e encontrar o mundo, né? Encontrar o mundo e poder, a partir desse mergulho dentro das artes cênicas, dos palcos, das peças, encontrar um mundo muito maior do que o meu. E aí não parei mais, aí não tinha como parar. As artes, ela traz 2 universos, né? O interno, o universo interior, que aí são descobertas, né? Enfim... papo para terapia mesmo, né? As nossas descobertas, ainda mais uma idade tão jovem, que a gente tá ali saindo do ninho, né? Se entendendo, né? Se entendendo, anos, quem sou eu nesta grande bola azul flutuando, né? E também tem o lugar de entender o mundo, né? De olhar o mundo mesmo e lidar com uma sociedade que não é a nossa família, que não são os nossos pares, os nossos amigos, nossa né? Escola, nossa né? Escola, da onde eu vinha, né? De uma relação de, assim, minha família, os amigos da escola... Aquela relação controlada o clube, ali, né? Aquela coisinha, né? Dentro da mesma cidade, de repente
puf, Tudo é possível, né? tudo é possível. Tudo é possível e é maravilhoso. É assustador, Sim. mas eu, como bom sagitariano que sou, adoro uma aventura, uma descoberta, uma boa comunicação. Gente, pra mim, não à toa que eu trabalho com o que eu trabalho hoje, porque eu gosto, né, da diferença. A diferença me atrai, entendeu? A sua perspectiva, quem é você, o que você pensa, o que você viveu. Vamos somar tudo isso. E as artes, eu acho que é por isso que ela é tão combatida e os artistas são... É planejado, né, os artistas não terem um reconhecimento, a cultura não ter um merecimento, que, enfim, mas ela nos separa da barbárie, a arte, as expressões artísticas nos transforma, né? Transforma o universo. Humaniza. A gente olha o outro, a gente se olha, como você mesmo disse, entendeu? Elas não colocam, a arte nos coloca num estado crítico, né? Sim. De olhar a perspectiva, de repensar quem somos, onde estamos, o que queremos, como faremos, entendeu? Eu acho fantástico, entendeu? Você ler um livro, você ver uma peça, assistir um espetáculo de dança, e quanto isso mexe em espaços, em locais, em sentimentos, você fala, meu Deus! Que sem arte você talvez não acessaria, né? Não acessaria. E o quão ela traz a gente... Tira daquele limbo, né? Daquela estagnação, daquele cristalização, acinzentamento da vida. Daquela normalização de coisas tão ruins que a gente vivencia na nossa sociedade. Faz, opa, olha, tô vivo, né? Pra mim é isso, a arte é isso. O teatro traz isso, né? O teatro do absurdo, por exemplo, e vai trazendo as coisas que, numa vida sem arte... Que triste. Que triste. Seria, de fato, absurdo, né? Mas ela pode, né? Dentro das artes, a gente pode construir o mundo que a gente quiser. Sim. Né? Tô puxando todo esse gancho, porque daí você faz artes cênicas, se forma, e aí vai pro mundo, jovem, com 20 e tantos anos. 20 e tantos anos, e aí me dá daquela, e aí, né? Tipo, me formei, e aí, o que eu vou fazer? Comecei a dar aula, comecei a ir... volto para Jundiaí, inclusive, né? E aqui me estabeleço. E aí eu falo, gosto muito desse universo da televisão também. Sempre foi uma paixão. A comunicação, a televisão, né? Especificamente a televisão. E aí eu resolvo fazer o jornalismo, né? Como uma somatória aí Eu entro na televisão, né? Eu entro na antiga TVE, hoje TVTech, aqui em Jundiaí. E ali eu começo a entrar nesse universo da comunicação, das câmeras, de poder falar com as pessoas, né? Do audiovisual de uma maneira mais intensa. Me apaixono. Lá eu começo a apresentar um programa diário ao vivo, assim, sabe? Que é esse bate-papo delicioso. Sim. Imagina, com 20 e tantos anos... Eu falo, hoje sou com 44, né? Eu falo, sem muito estofo, né? De vivência, porque viver nos traz, né? Traz essa bagagem, né? Mas assim, foi uma grande escola. E aí eu entro pro jornalismo também. Eu falei, bom, já que eu tô aqui, eu acho que eu quero me aprofundar, aprender. E aí eu fui pro jornalismo também, uma outra paixão. E aí foram anos e anos dedicados ao jornalismo, muito focado no jornalismo, mas na área de entretenimento, de produção de entretenimento, né? Sempre buscando esse lugar aí onde você se sente confortável também, né? Onde o olho brilha. Esse hard news, né? Que é aquele jornalismo mais do dia a dia, das notícias, dos factuais, jornais, dos factuais. Nunca foi muito o meu espaço. E eu gostava da construção mesmo, né? Da poesia um pouquinho que a gente podia trazer nas matérias mais aprofundadas, que a gente conversava e conhecia as histórias das pessoas. Então, eu sempre fui muito mais pro entretenimento e lá fiquei daqui da TV, na época TVE, TVTech, né? Hoje eu fui pra TV Tem, né? Que é a afiliada da Globo, e lá fiquei quase 8 anos, mais de 8 anos, focado também na produção de conteúdo. E aí comecei na produção, cheguei E passou pela Rede Paulista também. Pela Rede Paulista, lá. Que eu achei que ele tivesse trabalhado anos na Rede Paulista. Fiquei lá 10 anos na Rede Paulista, então todo mundo que trabalhou na Rede Paulista eventualmente trabalhou comigo em algum momento. Sim, aí não era... Tava lá pra sempre, com uma plaquinha sagrado, de patrimônio da Rede Paulista. Mas eu lembro quando você foi trabalhar lá, e hoje você me falou que ficou 6 meses, por super pouco tempo. Foi super rapidinho. E eu achando assim, anos e anos, trabalhei com... Agora era intenso, intenso. Agora, gente, eu já menti pra um monte de gente que eu trabalhei anos. Olha, tem essa pessoa aqui pra falar na empresa, o JP maravilhoso, trabalhei anos com ele, vamos deixar... Anos, foram anos, incontáveis. Incontáveis, porque, né, dependendo do trabalho que você tá, cada mês vale 5 anos. Exato. É tipo aniversário de cachorro.
Eu falo que às vezes trabalhar é isso mesmo, né? Mas é que sempre foi muito intenso, né? Trabalhar Sim. com TV é muito Sim. intenso, é muita coisa acontecendo, né? A gente sempre tá trabalhando lá na frente, né? Porque você tem que fazer muito antes para Muito entregar antes. ali nas datas. E aí você falou um lugar do jornalismo que eu acho que é esse lugar que você encontrou hoje também, onde o teu coração trabalha, né? Que é histórias de pessoas. Ouvir histórias, conhecer pessoas. Valorizar. Dentro da área do entretenimento, a princípio, mas assim, é um lugar que eu sempre falo que o maior talento hoje não é se você fala bem, se você fala bem na frente das câmeras. Uhum. Eu acho que porque isso treina. Uhum, Eu uhum. acho que o maior talento hoje é saber ouvir, saber receber essas histórias, né? Sim. E o sim. jornalismo ele te ensina isso, né? Assim, te ajuda a construir esse lugar de ouvir, né? Histórias. Sim, eu lembro quando eu cheguei lá na TV Tem, posteriormente, né? Eu fui para um programa que chamava de Ponta a Ponta, que a gente... Ah, eu lembro. Lembra? E a ideia era pegar um tema e destrinchar esse tema de ponta a ponta. E a gente ia, né? Eu falava que de manhã eu conversava com um PhD sobre a temática X, né? Que era lá da faculdade, não sei o quê, né? Cobrindo todo o interior. Super erudita. Super erudita lá, aprofundada, que eu tinha que pesquisar. E depois, à tarde, eu estava na beira do rio com um pescador conversando sobre as vivências dele. E assim... isso me deu uma bagagem tamanha de poder circular, inclusive, de saber chegar e conversar com um cara que é um especialista na faculdade e tal, de um estudioso, mas também me comunicar com aquela pessoa que tá ali, né? E eu não tô falando que um é melhor e o outro é pior. São comunicações diferentes. Não adianta eu falar com um achando que é o outro e vice-versa. Eu vou estar sendo, aliás, muito arrogante dos dois lados, entendeu? Desconsiderando aquelas pessoas e aí vai nessa escuta, entendeu? E aí jornalista, ele tá mais ali para fazer as perguntas certas e deixar que essas pessoas tragam as suas histórias, né? Me dê. Eu recebo, né? E para isso, a gente tem que criar conexão. Sim. Eu não vou chegar lá, né, sem criar, eu sempre falava, gente, a gente tem que chegar antes. Eu tenho que conhecer o espaço, me entender, me inteirar naquele espaço. Tudo bem que eu já conversei, tem a pauta e tal, mas eu tenho que me conectar com aquela pessoa para ela falar, poxa, ele merece ouvir o que eu tenho que falar. Quero te contar uma coisinha aqui. Eu quero te contar uma coisa, sabe? Quantos bolos, quantos cafés em casa de pessoas eu tomei, né? E viajando daí o interior de São Paulo como um todo, assim, nas cidadezinhas muito pequenininhas, que a gente chegava e a gente era rei realmente. Então, também foi um grande trabalho não ficar arrogante nesse processo, porque senão também você acha que você sabe tudo, ou que você vai tirar do outro aquilo que você quer, ou que você, sabe? Então, foi um grande exercício que é se treinar, né? Assim, de conectar, de me entender o meu espaço, entender o seu, e tá tudo certo, né? E onde a gente cria essa pontezinha, né? Por onde a gente começa porque aí ponte eu falo, né? Tem que ser dos dois lados. Se eu for só de um lado, eu caio, né? Ela quebra, ela rui. Então você vem desse lado, eu venho desse lado e a gente se encontra no meio. E aí, depois de ouvir as histórias, tanto de um PhD quanto de um pescador, né? E de criar esse ambiente de confiança, de fazer essa conexão, tem a história que você conta. Exato. Porque é isso. E aí a minha visão de tudo isso, que é né? esse lugar que é ter o olhar para o mundo, Exato. né? Porque uma pessoa, você pode ouvir as duas pessoas, eu posso, a gente contar histórias diferentes, porque temos repertórios diferentes, né? Damos importância às coisas diferentes, né? E a gente até pode contar a mesma história. Se você começa pelo fim, eu começo pelo começo. Sim, né? já muda tudo, já muda né? Tudo, já né? muda E isso tudo. É maravilhoso, né? Trabalhar com audiovisual, eu acho fantástico, é isso, né? O formato, o conteúdo, as cores, a luz, tudo isso conta. Tudo isso tem uma história, né? Mas a gente tá vindo de uma geração que fez televisão. Que não existia YouTube, né? Estamos no YouTube agora, gente, mas não existia. Estamos nas redes, mas não existia. Não existia, tudo isso a aqui era mato. era discada, gente. Né? Na minha adolescência. A internet não tinha discada. nem internet, Imagina, né? tinha aquele computador que era um móvel, o computador, né? Hoje os jovens estão falando, e-mail, pra que serve isso? Eu, gente, e-mail não.
Não, pelo amor de Deus, aprendam a usar e-mail, por favor. Não acabe com o nosso e-mail. Mas a forma de se comunicar e de criar essas conexões, agora eu vejo que elas têm que ser muito mais rápidas. Elas são mais dinâmicas, o que é excelente. Mas como contar uma história em 15 segundos? Todo mundo. Aí volta o JP que queria fazer publicidade. Sim. Você tem que contar uma história em 15, 30 segundos, né? Porque daí. Um desafio. Aí muda a nossa relação também com as coisas todas, né? Como você consome, né, essa informação, esse entretenimento, enfim. Como você conta tudo isso, né? Porque você tem um tempo restrito ali. Sim. E como o que você vai valorizar, o que você vai dar destaque. E tem muita também, eu acho, e aí eu vou olhando para essa questão da midiática que a gente vive hoje, da velocidade, da aceleração, como a gente pega essa atenção que ela é tão furtiva, né? Digamos, como ela é tão passageira. Aqui assim, ó, pá. Não Perdeu. arrasta pra cima você já foi, né? Literalmente. E aí tem, né? Você vai falando, pô, nos 3, 4 primeiros segundos é onde você capta ou não, e aí você fica lá naquela loucura, né? E aí também não vou fazer, né, a questão bem etarizada do velhinho que vai falar mal das. Não, eu acho que tem coisas boas e ruins em todos os momentos. Super acho. Né? Em todos os momentos, em todas as mídias e tal. Mas também uma das grandes questões é a gente ficar tão raso. Né? Hoje em dia fica superficial, e aí todo mundo vira especialista de nada, né? Todo mundo tem opinião sobre tudo, ou tem que ter opinião sobre tudo, sem ter um debate, uma discussão, aí polarização. Então, essas coisas são muito ruins. Entretanto, isso também me faz, eu, por exemplo, que trabalho muito com mídias sociais, faço muito vídeo, e aí eu falo, em 1 minuto e meio, que é, né, o Reels lá, eu tenho que contar e falar sobre algum tema e tudo mais, ou fazer capítulo 1, 2 e 3, aí vira uma novela. Mas em 1 minuto e meio, né, os 90 segundos eu tenho que contar, tenho que bater o papo, tenho que conectar, tenho que fazer com que essa pessoa fique comigo, entenda o que eu tô falando. E eu chego em lugares que eu nunca chegaria. Né? Hoje em dia eu trabalho com empresas, né, e aí eu tenho, sei lá, clientes que estão no Brasil todo. Né? Literalmente, ou ela está trabalhando lá em Minas Gerais, eu tenho uma consultoria com uma empresa que está em Minas Gerais, a sede é lá, e eu nunca estive pessoalmente com as pessoas e trabalho há 2 anos, ou então eu tô com as pessoas aqui em São Paulo, mas elas têm aí filiais no Brasil todo. Esses dias eu estava conversando que tinha uma gestão de crise, uma questão de diversidade, com uma loja, né, dessa empresa que fica em Goiás. E foi daqui, da minha casinha lá, do meu quartinho, em que a gente resolveu tudo. Foi pro Goiás. Foi pro Goiás. Imagina se eu tivesse que ir até lá, o quanto custoso seria isso. Sim. E às vezes impossibilitado realmente, sim. Entendeu? Eu acho que algumas questões, elas foram muito melhor atendidas, né? Com o advento desta internet que a gente usa no nosso celular também, sim, né? Sim. Mas eu citei a internet, né? Que a gente veio da TV, que aí os programas tinham 27 minutos ou mais, né? O curtinho tinha 27 ali para caber o comercial e tal, para 27 segundos, né? Assim, a gente mudou esse lapso de tempo de informação. E aí, mais uma vez, criar conexões. Porque a gente pode estar conectado e não se conectar com as pessoas. Porque o nosso tempo, como você mesmo disse, o nosso tempo de atenção, ele também mudou. Né? Eu lembro de participar de reuniões lá na TV Cultura. Não, como que a gente evita o Zap, né? Chamava Zapear a TV. E o Zap continua nos acompanhando, só que no telemóvel, no telefone, no celular. Eu lembro muito disso, né? Como manter a pessoa no canal durante o intervalo comercial, que eu acho que esse era um grande desafio da TV. Deixar os ganchos, né? Para vender comercial. Não, olha, mesmo durante que vem lá dos folhetins, né? Como deixar o gancho de ouro, né? Exatamente. E a gente tem isso hoje na palma da mão, né? Assim, mudou completamente a nossa relação com informação e a nossa forma de se conectar com as pessoas, né? Eu diria, somando ao que você está dizendo, que é perfeito, hoje também você não é só receptor de conteúdo, você é gerador de conteúdo, né? Então, esse celularzinho que está na minha mão é onde eu gravo meus vídeos, onde eu edito, eu trilho, eu pesquiso, eu faço tudo aqui, ó. Tudo aqui. Tudo com esse celular. Lembra a gente saindo há 10 anos para fazer uma matéria?
era uma equipe, né, que você tinha o repórter, o produtor, aqui, uma com a câmera gigante, não nem falar, as fitas betas na época, antes de E aí digitalizar. chama o motoboy, o motoboy tem que levar a beta pra São Paulo. Às vezes o cara de som, o cinegra, o motorista, Tudo. era uma baita de uma produção, o iluminador, Não, né? sala de edição, né? Sala de edição era gigantesca, né? Uma ilha de edição. Uma ilha de edição. Hoje em dia é isso, tipo, eu baixo aqui o CapCut e eu edito resolve tudo ali, tudo. resolvo tudo. Em 10 minutinhos eu já fiz e subi. E Então, já tá lá. E já tá dá não sei um onde. Tá lá em poder, Roraima. né? O Tá que lá eu tô no falando. Goiás. Tá lá no Goiás. E dá um poder, né, Sim. para todas as pessoas. Eu lembro que há uns 8 anos atrás eu fui dar uma palestra sobre audiovisual, 8, 10 anos atrás já. E aí eles estavam perguntando não era, na época tinha coisa da blogueira, era uma coisa, criador de conteúdo era blogueiro na época, Instagram era ainda foto de prato de comida. E aí me perguntaram sobre audiovisual. Ai, como que o pessoal do audiovisual... Eu falei, gente, todo mundo que tem um celular e tá postando videozinho é produtor audiovisual. Tá gerando conteúdo audiovisual. Sim. O videozinho que você passa pro outro é um conteúdo audiovisual. É que a gente não se deu conta disso ainda. Talvez porque a ferramenta ainda não seja ideal, né? Não tenha qualidade, enfim. Mas é esse lugar, né? Hoje todo mundo Onde produz, filme é feito, né? Com cinema é feito com celular, clipes são feitos com celular, ou seja, tudo é feito muito ali. mais acessível. Super. E aí, por um outro lado, a gente veio sem manual de como usar a internet, né? Esse era o próximo tópico, né? Que sou o gerador de qual conteúdo, de que né? conteúdo, de que como, para quem, porque ao mesmo tempo que se cria conexões, se cria laços e se conta histórias, você faz isso brilhantemente no TikTok, tudo. Também tem uma questão que, principalmente se falando, que a gente falou aqui das minorias, né, de como a sociedade é construída, isso reflete muito na internet também, né? Não dá para criar um mundinho que não existe, é um reflexo potencializado da nossa sociedade do dia a dia, né? Da nossa ida à padaria, né? Sim. Tudo vira conteúdo, tudo né? Vira conteúdo. Também tudo pode ser potencialmente um conteúdo, ao mesmo tempo, né? Com qual objetivo? Com qual tipo de narrativa, né? Para chegar onde? Para fazer o quê, né? Então eu acho que essa responsabilização também ela foge né? Escorre nos dedos muitas vezes quando você não pensa sobre isso. Antes de chegar aqui, eu passei em casa, né, dos meus pais, e aí tava batendo papo com a minha mãe, e eu falei, nossa, fiz um conteúdo recentemente, por um assunto polêmico que surgiu aí e tal, e eu coloquei no TikTok lá, né, subi no TikTok um vídeo, enfim, discutindo sobre um tema polêmico. Viralizou, sei lá, tá com não sei quantas mil visualizações, e aí eu comecei a ler os comentários. Eu falei, vou parar. Eu falei, mãe, primeiro que eu não respondo, tem muito hater, muitas coisas, assim, que me atacam, pessoas que nem sabem quem eu sou, que me atacam ou atacam o tema. É um ataque pessoal, né? E eu falei, mãe, é tão tenebroso isso, é tão assustador realmente as pessoas se acharem que podem chegar nisso, né? Então tem esse lado que eu acho que ele é bastante assustador, não à toa a gente tem discutido isso, né? Como a gente moderar isso, né, as redes e tudo mais, e é fundamental que a gente faça isso, porque é responsabilidade. E não conseguimos, né? Não conseguimos, estamos lá, né? Tá engavetado. Tá engavetado, tá lá porque é uma grande questão, né? Tem muita gente que ganha, né, com isso. E eu vi, quando é um assunto polêmico, eu falei, nossa, eu tô falando lá de coisas tão legais e bacanas, e aí, quando sai um assunto que é polêmico, que gera... não, eu não alimento a polarização, mas ela tá dentro desse universo da polarização, porque ela vai colocar... Né? Vai pontuar algumas coisas. Nós e eles, né? Nessa ideia. E aí eu falo, poxa, olha só. Né? E aí as pessoas começam a se xingar. E aí, pô, uma ferramenta que é tão poderosa, né? Para construir. Para construir. Eu vejo isso, sabe? Poxa, como eu falei, eu falo lá no Goiás. Eu já falei para fora do país, entendeu? E do meu quarto, e a gente teve trocas incríveis, né? Então, acho que é isso, é pensar que nada é bom ou ruim somente, né? Não é nada, essa dicotomia, é só na novela da Globo, não né? Que tem a vilã e o preto ou branco. O vilão, né? E a mocinha, né? A gente tem é as vilão, nuances todas. A gente é vilão e mocinho ao mesmo tempo. Mas entender e regularizar, né? Regular isso. Regulamentar a questão das plataformas mesmo, né? A gente vai ter que pensar sobre. Porque eu acho que as plataformas também,
como a gente tá falando, dá espaço para muita gente falar, Sim. e é bacana, que é muito É legal, muito porque legal. tem muita gente que estava muito à margem da sociedade. A gente tá falando aqui um pouquinho de PCDs antes e tal. Sim, sim. Assim, tem dezenas de influenciadores que, assim, tem uns que né, brincam com as suas condições Sim, e sim. trazem isso para um lugar de, gente, é o dia a dia, é vida e tal. E Desmistificam, né? desmistifica, enfim. E tem gente que o conteúdo nem é sobre. Sim, sim. Não é outra coisa. Tá, eu não Falo sobre tenho. direito. Falo sobre direito. Exatamente. Falo sobre lá, sei lá, Sou medicina. Falo uma, sobre sou uma gastronomia. cadeirante aqui, mas eu quero ensinar uma receita para E é vocês isso. aqui. E tem que ser sobre isso também. E a gente consegue, enquanto sociedade também, é que a palavra normalizar é muito ruim, mas a gente vai trazendo para o nosso contexto de vida, né? Porque afinal a gente passa tanto tempo no celular. Tem gente que eu vejo no celular que eu falo, gente, meu vizinho, conversei ontem e nunca vi a pessoa na minha vida, sabe? Assim, é uma super sensação. Eu falei, o grupo do prédio onde eu moro É. também. Às vezes eu olho a pessoa e falo, quem será que é essa pessoa, né? É Qual é o isso. arroba dela? É isso. Então a gente está super, hiper conectados, Sim. né? E recebendo diversas informações, querendo ou não, que daí quem manda é o algoritmo, né? Sim. Quando chega o momento que você começa, que você se torna um consultor, que você vai para o mundo corporativo, porque tá, tem artes cênicas, tem o jornalismo, experiência com TV, esse teu lugar no coração de conexão com pessoas, que eu acho isso nobre, eu acho que você faz isso com muita maestria, mas quando vem esse momento, que momento você falou, tá, quero falar sobre isso? Vem numa percepção, um autoconhecimento de algo que era já posto na minha vida, mas que se torna mais latente. O fato de eu ser um homem gay, entendeu? Desde aos 18 anos eu saio do armário para minha família e tudo mais, mas me entendendo muito dentro desse universo, fugindo à regra, né? Sendo uma criança gay. E sempre muito me colocando num estado, né, de angústia até, porque eu falei, meu Deus, eu estou errado, eu sou pecador, minha família não vai gostar Tem de esse mim. peso Tem esse todo. peso todo. Aos 18 anos eu consigo verbalizar isso. Já estou mais tempo fora do que dentro do armário, não volto. Eu falei, já fiz Ninguém fogueira volta de pro São armário. João, Não, tenho gente. rinite, não volto Ninguém pro volta pro armário. armário. Nem existe esse armário mais. E a partir daí, Taina, vou para esse universo do jornalismo, das artes e tal, mas quando eu chego lá meus 30 e tantos anos, eu começo a pensar, falo, e aí? Pô, eu tenho um lugar aí de destaque, né? Eu falo, as pessoas me escutam, eu tô na televisão, eu sou uma pessoa que tem, né, chega em alguns espaços que muitos dos meus não chegam. Sim. E aí eu falo, poxa, o que eu vou fazer com esse privilégio que eu tenho? Eu acho muito importante a gente falar e colocar na mesa a palavra privilégio, porque as pessoas Tem medo dessa palavra e as pessoas acham que estar num lugar de privilégio tira todo o mérito do que ela construiu, do que ela sofreu, do que... Assim, o privilégio não é sobre você ter mérito ou não nas suas conquistas, é sobre um lugar da sociedade. Quantos meninos LGBTs sofrem a infância inteira porque não tem uma família que acolha? Eu não tô nem falando de recorte social, assim, tô falando desses recortes de família mesmo. De repente um recorte moral da família cristã brasileira, enfim. E quantos morrem super jovens? E quando eu te perguntei, né, qual foi sua primeira opção de profissão que você vai ser quando crescer, é porque também tem esse lugar da escolha, né? Crianças que já se entendem gays, né? Também tem esse lugar de desconforto na hora de pensar profissionalmente. Porque o mercado de trabalho é cruel. Cruel. Todo o processo, toda a escola é muito cruel. Sim. Né? Quando você se entende, você percebe-se diferente. E aí a gente tem ainda uma ideia do diferente como algo negativo. Vamos falar sobre isso. Mas voltando ao privilégio, eu acho que fantástico essa sua fala, porque as pessoas têm medo de se entenderem privilegiadas, né? Mas privilégio muitas vezes se dá, né? O fato de eu ser uma pessoa branca, assim me identifico, de ser um homem, são fatos. Sim. São fatos.
São fatos. Não vou entrar em questões religiosas, se eu escolhi ou não, Silvina. São fatos hoje em dia. Eu sou um homem branco, classe média alta, tive acesso à escola, estudei em bons colégios, consegui entrar numa boa faculdade, tenho aí minhas conexões, fui para o mercado de trabalho, enfrentei desafios sim, mas muito mais brandos do que se eu fosse uma pessoa negra, se eu tivesse alguma uma deficiência, se eu fosse periférico, sem acesso e tudo mais. Então, me entender nesse espaço que muito se dá pelos fatos, né, de quem eu sou, pelas características que tenho, ou coisas que eu fui adquirindo, né, como eu falei, tenho mais dinheiro porque eu consegui trabalhar, porque eu tive acesso, porque alguém me indicou para trabalhar na Rede Paulista, e depois eu fui, né, porque isso tudo são como conexões, você circula e conexões que são muitas vezes favorecidas por quem você é. Né? Então, entender esse espaço de privilégio, eu falo, privilégio não é sobre culpabilização, é sobre responsabilização. Sim. Então, não é que eu vou falar, você, branco, hétero, cis, tem deficiência, classe média alta, é péssimo, é o vilão de tudo isso. Não, não é. Pode ser, pode ser. Pode ser. Pode ser, mas não é por isso que você automaticamente é. Isso te coloca num espaço em que, na corrida da vida, você sai na frente. E entender isso e saber olhar para quem está atrás de você é te colocar, se eu estou ali na frente, o que eu faço para mudar essa desigualdade que ela está posta por características que vai para além do seu esforço, da sua competência, do seu mérito, do quanto você trabalhou, né? Então, e aí entender esse espaço, poxa, consciência. A partir da consciência eu posso fazer alguma coisa, eu posso mudar. Uma pequena transformação, a gente não está pedindo para mudar o mundo inteiro. Não. A ideia é que a gente coletivamente mude, né? Mas esse lugar que é construído pelo liberalismo mesmo, da meritocracia. Quem quer consegue. Só se esforçar, porque é falta de vontade, né? Com tantas portas fechadas, quem acessam os melhores empregos. Inclusive, você pode acessar um emprego, você pode passar a sua vida sem ter uma promoção sequer dentro de uma empresa, pessoas né? Com deficiência acontece muito isso. Ela entra e fica eternamente no mesmo cargo. Né? A pessoa porque daí não desenvolvida. Tem a cotinha. É a cotinha. Ela tem tá ali, a cota. Eu falo, contrata e põe no calabouço. É meio isso, né? Alimento 2 vezes por dia. Sim. Né? Eu faço essa analogia que é muitas vezes o que acontece. Depois a gente manda lá pro governo aqui, ó, tá aqui ocupado. Bati o percentual. Empresa a favor da diversidade, e né? E aí, o que a gente tá perdendo? Sim. Né? Aquela pessoa, obviamente, né, a grande vítima dessa inclusão, né, nessa inclusão mal feita, porque também tem a inclusão mal feita, que eu falo que é para colocar só para fazer o e-social ali, né? O e-social, para colocar só na vitrine, assim, sabe? Para colocar na rede social uma fotinho depois no dia lá, tal, né? Mas a coisa não acontece. E aí aquela pessoa é potência. Sim. Aquela pessoa é potência, entendeu? Ela vai trazer outras perspectivas que eu e você não temos. E nunca teremos. E aí, mas você tem algumas, eu tenho outras, e a gente soma com aquela terceira. Uou! Vamos em frente. Eu li uma vez que empresas diversas, e quando a gente fala diversidade, gente, diversidade não é só sobre saber receber pessoas LGBTs, ou sobre cota racial, ou sobre PCDs. Diversidade é um universo de questões. Envolve muita coisa, né? E a gente reduz ali para caber numa caixinha, né? E eu estava lendo uma matéria que empresas que de fato são diversas são empresas mais lucrativas, são empresas mais criativas, são empresas que conseguem desenvolver soluções mais inovadoras, né? Sim. É claro, tem um gancho do capital, a mão invisível tá ali, né? Virando as páginas da revista. Mas de qualquer forma... Mas é sobre isso também. Mas é sobre isso também, exato. É sobre fazer, eu falo que é sobre, você não tem um tripézinho, né? É sobre o certo a ser feito. A gente tá falando de pessoas, a gente tá falando de não realmente deixar alguém para trás, né? Deixar de promover ou deixar de admitir ou demitir pela uma característica, que isso nos atravessa, né? E a gente tá falando dos estereótipos, os preconceitos todos que nos atravessam. Então eu olho, Tainã, mulher, não vou pôr porque ela... vai que engravida, né? Porque a gente nasceu tudo de chocadeira, eu falo, nunca teve mãe, né? Ninguém teve mãe. Vai que engravida, ou ela é muito sentimental, e aí são os estereótipos todos que vêm, ou, né? E aí tem uma pesquisa que eu falo, feita aqui com empresas no Brasil, que mostra que 1/3 das empresas não colocariam uma pessoa que é LGBT num cargo de liderança. Aí eu falo, por quê?
Quem diz que o fato de eu ser um homem gay me impossibilita de ser um bom gestor de pessoas ou de área e tudo mais? Onde uma coisa tá ligada com a outra? É uma construção muito antiga. anterior, estrutural e tudo mais. E a gente tem que quebrar, né? E aí, assim, se você tem vamos voltar ao privilégio. Se você tem o privilégio de estar ali na frente, né? Repense. O que isso está te atravessando? Será que você deixou de admitir ou demitiu, ou deixou de promover alguém porque ela é uma pessoa LGBT? Então a gente tem um problema aí. Quais são? A gente está olhando para realmente o mérito? A gente está olhando para realmente a possibilidade que essa pessoa tem de desenvolvimento, né? O que ela traz, o que ela agrega, as suas potencialidades todas. Inclusive, aí vem a minha fala que eu mais adoro. A fúria. Entender que os meus recortes identitários, né? O fato de eu ser uma mulher, ou ser gay, ou ser, enfim, uma pessoa negra, uma periférica, uma pessoa do norte, do nordeste, enfim, gorda, tá? Tudo isso me traz experiências únicas. Então, entender essas características todas como skill, ou seja, como habilidades, como competências também. Se eu tenho uma equipe, né, que só tem pessoas iguais, falo, os umpa-lumpas, né, da fábrica de chocolate, se tá todo mundo igual, facilmente eles vão pensar igual, facilmente eles vão chegar em soluções muito parecidas. Se tem eu, Tainã, né? A Ju aqui, aí tem mais outras pessoas com outras identidades. Porque assim, como a gente ganha experiência na vida? A partir do nosso corpo. Sim, claro. A partir de quem a gente é, na sociedade que viver, nossos enfrentamentos, isso vai nos trazer percepções diferentes. E quando eu somo as percepções diferentes, eu falo, poxa, a inovação tá aí. A inovação não está a gente escrever todo mundo igual, né? Mas a gente mostrar que a gente tem aí letras diferentes, olhares diferentes. Você começa pelo fim, começa pelo começo, e a gente vai entendendo que, poxa, isso aí pode virar um belo resultado. As pessoas falam de tecnologia, porque a tecnologia, eu acho que a tecnologia humana ainda é insuperável no sentido da gente, a gente tem muito que se desenvolver ainda. Muito. Né, assim, muito. As nossas percepções, a nossa abertura, quanto de vocabulário a gente não desenvolveu nos últimos 10 anos? Perfeito. Tem repensou o vocabulário, né? Repensou o vocabulário, desenvolveu novos vocabulários. Hoje a gente enxerga coisas a respeito da nossa própria vida que a gente não enxergava antes porque a gente sequer tinha vocabulário para aquilo. E se entender. E se entender. Né? Se perceber enquanto mulher, se perceber enquanto homem gay, né? Trazendo e esses papéis, né? E quem somos, né? E o que isso onde isso nos coloca. Sim. Onde isso nos coloca e se eu quero estar ali ou não, eu quero revolucionar esse espaço, entendeu? Então hoje a gente tem essa discussão, né? Sim. A maternidade, a parentalidade, né? Esses espaços todos, né? A pessoa com deficiência, né? Essa ideia de deficiência está ligado à ineficiência, né? Uma mistura de conceitos, né? Que a gente tem que descolar uma coisa da outra, né? A negritude como pobreza, né? Tão somente, né? Não é que eu tô falando, não, a gente não vai olhar para a questão social e entender que realmente a grande maioria ainda da população pobre é negra, mas assim não é tão somente, né? Eu falo, por exemplo, cotas, né, para as universidades. A gente já tem 10 anos aí das cotas, né? A gente já tem as pessoas que saíram desses espaços. A gente já tem pesquisas que mostram que pessoas que entram por essas cotas todas que nós temos aí, elas são tão qualificadas quanto, porém elas não chegam no mercado de trabalho. O mercado de trabalho ainda barra se você é negro. Mas barra, tem uma questão, e aí eu fui descobrir isso, obviamente, fazendo alguns trabalhos e tal, na área de recursos humanos, que sempre que estivesse escrito boa aparência, era um recorte que não era para contratar pessoas pretas. Boa aparência tinha a ver com uma pessoa com um determinado tipo de corpo, que não pode ser, né? Um corpo gordo. Tem a ver com um certo tipo de cabelo, tem a ver com uma certa idade. Então, assim, e aí eu fui pensar nisso bastante tempo depois, né? Depois de ver as coisas acontecendo, e aí você vai se ligando, né? O que tá acontecendo aqui, né? E aí você vai percebendo, né, que algumas empresas pediam boa aparência. Então, você não pode ter um cabelo black, você não pode ser obeso, você não pode existir. Você não pode existir. E aí é isso.
talvez eu seja, né? Eu serei sempre assim. Sim. E aí eu nunca vou ser. E aí, quanto isso traz das questões de saúde mental? Total. E aí eu falo diversidade, saúde mental, Empresa na pandemia que faz tá ali, ó. campanha no Setembro Amarelo, mas não tem uma Não política de inclusão, Não. né? Não vou nem usar a palavra diversidade, de inclusão mesmo, né? Para mim, não, assim, você tem que começar pelo começo. Sim. Né? É claro, tem todas as questões de saúde mental que atinge a todos, enfim. Sim. Mas a gente tem que discutir a inclusão. A gente está falando de burnout, de ansiedade, de depressão, que atingem mais grupos minoritários, minorizados, né? Sim. E aí, mulheres, pessoas negras, pessoas LGBT, você olha para especificamente grupos, né? Esses grupos, né? A incidência é muito maior, inclusive no ambiente corporativo. Então, falar sobre esses temas é também criar, acima de tudo, espaços que sejam confortáveis, acolhedores e seguros para essas pessoas, sem assédio. Falar sobre diversidade é falar sobre assédio. Falar sobre diversidade é falar sobre números. A gente, né? Aquele meme, né? Consultor de diversidade que faz aquele que conta quantos gays tem na empresa. É também. Uma gay, duas, três. Junta as gays aqui que eu vou contar. Gay. Você é gay, mas você eu respeito aí que você tá no armário ainda, né? Então, é sobre contar os números, né? É sobre demografia, mas é também sobre como esse espaço é. Essas pessoas que estão ali, elas se sentem confortáveis, elas podem ser quem elas são, elas vão ser promovidas pelo realmente mérito, ou elas vão ter que se esconder, ela vai ter que alisar o cabelo, ela vai ter que se masculinizar enquanto mulher, ela vai ter que falar grosso e não andar rebolando se for um homem gay, ou se for uma pessoa com deficiência, nunca falar sobre isso para não incomodar as pessoas. Para dar alguns exemplos, se ela for gorda, ela vai ter que pensar em alguma coisa para não ser ridicularizada por tal. Ou ela vai realmente poder vivenciar, porque a gente gasta muita energia tentando se encaixar. Sim. E aí essa energia podia ser gasta trabalhando, sendo feliz. Sendo feliz. Eu já participei de sensibilizações de empresa e eu acho que... Porque às vezes... A empresa, por pior que seja, é o único espaço que aquela pessoa tem para ser quem ela é. Porque dentro de casa ela não pode, porque... Na igreja não consegue, no clube não consegue, exatamente. Na escola não consegue. Então, às vezes, no trabalho. E aí tem grandes empresas de telemarketing, por exemplo, que são empresas que contratam muita gente. Turnover, né? Alto exatamente. E tudo mais. E aí eu lembro de uma sensibilização, porque estavam contratando pessoas trans, né? Uhum. E aí eu lembro de uma senhorinha chegar... E já da casa, faz tempo, e chegar evangélica, enfim, com sua saia, seu cabelo, né, toda... E estava muito preocupada se uma pessoa trans entrasse junto no banheiro, se não ia olhar por baixo da porta enquanto ela fizesse xixi. Falei, você acha que uma pessoa trans que enfrenta tudo que enfrenta uma sociedade, a família, a igreja... Tá fazendo tudo isso pra olhar sua calcinha bege. Assim, a pessoa levou um susto, assim. Aí depois conversamos, trouxemos as pessoas para conversar, entender essa construção também que foi feita pela sociedade de hipersexualização dos corpos. Do corpo trans, sobretudo, né? O corpo da mulher negra também, do homem negro, né? Enfim. E aí, na hora de a hipossexualização da pessoa com deficiência, por exemplo, né? De você infantiliza, você acha que essa pessoa não tem desejo, né? Você não fala com essa pessoa, você fala sempre com quem tá do lado, né? Porque a pessoa não tem cognição. A gente tem esses opostos também, assim. E aí, como... óbvio, né? A pauta de inclusão é uma pauta que está capitalizada aí nas empresas. A gente fala muito de sustentabilidade, ESG, tem uma série de pautas que estão em alta, e porque devem estar também, que é um reflexo da sociedade, né? Às vezes essa sociedade inconformada que a gente vive. E aí, como começar um trabalho, JP? Porque, assim, muitas empresas sequer querem começar, faz isso. E conta quantos gays tem aqui? Pode contar esse aqui também. Faz uma palestrinha no dia. Faz uma palestrinha, tá tudo resolvido, porque daí essas questões ficam guardadas para as datas. Então é o janeiro, então é o mês da diversidade, e aí é o mês do... É o dia da mulher, o dia da consciência negra, é o dia do orgulho LGBT. Põe lá a bandeirinha. E aí faz um post bonito. Fizemos nossa parte pela sociedade. Como pensar, como que as empresas, e não estou falando de empresas de grande porte, não, qualquer empresa, a lojinha da esquina, como que a gente pode começar a pensar nesta inclusão
para além da estética da coisa, né? Como que a gente pode estar pronto para receber as pessoas, né? Eu Também. gosto de usar uma nomenclatura que eu falo, não é só colocar na vitrine, tem que ter estoque também, né? Porque muita gente põe na vitrine e aquilo não se sustenta. Chega uma hora que aquilo vai ruir porque você não tem nem como trocar, né? Se você não tem estoque, você não vai ter a vitrine bela sempre, né? Colocando, arrumadinha, tal. Então eu falo, as empresas têm que pensar nisso, né? Tem que colocar na vitrine também porque a gente cria referências, né? Cria aí um mercado, né? Que é do capital, que vai ter concorrência e isso, diversidade, se torna também, né? Uma potencialidade de diferenciação no mercado, né? Mas assim, a gente tem que institucionalizar o tema, a gente tem que criar bases, raízes e tudo mais, né? Então, primeiro, entender isso que é valor. Um valor, né? Tipo, dentro dos seus valores. A identidade da empresa, missão, visão, valores, diversidade tem que estar ali. Mas mas o papel e a parede aceita tudo, né? Você colocar lá, eu sou pró-diversidade. E no dia a dia você tá, né, matando, xingando, violentando, assediando e tudo mais. Então eu falo, papel aceita tudo. Então a gente tem que transformar essas palavrinhas em ações no dia a dia. Então, treinamento, eu falei, por mais que eu brinque que a palestra não é somente ela, mas ela é parte, que é treinar sua liderança, treinar para a gente entender como está sendo o nosso processo todo de RH, toda a jornada da pessoa colaboradora. Como eu atraio, né? Como eu faço a entrevista, como eu faço lá os finalistas, como eu aciono aí essa minha liderança que vai fazer essa escolha para que ela tenha um olhar da diversidade, como no processo todo de desenvolvimento, né, essa pessoa ela pode ser promovida realmente, como quando eu trabalho com equidade eu estou trabalhando com as diferenças, como eu dou mais suporte quando alguém precisa, né, porque historicamente aquilo ficou faltando, né? É importante, você usou a palavra equidade, que é diferente de igualdade. Então, assim, é bom que a gente deixe esse termo muito claro, né? Porque igualdade é todo mundo... Eu falo, recebe todo mundo igual. Exatamente. Eu recebo uma bicicleta, você recebe outra bicicleta. Ainda né? que eu não tenha uma perna, recebo uma bicicleta. Se você é cadeirante, vai receber uma bicicleta igual a minha. Sim. A equidade eu dar uma bicicleta adaptada para aquela pessoa, para que ela possa pedalar com as mãos. Eu que tenho 1,90 vou receber uma maior, né? E alguém que tem nanismo, por exemplo, ou que é mais baixo, vai receber uma menor. Ou se você não sabe andar, você vai receber uma com rodinhas. É isso. Equidade. Equidade, são bicicletas diferentes, mas todo mundo vai ter bicicleta. E com essa diferenciação de bicicleta, você vai chegar lá, eu vou chegar lá, essa outra pessoa vai chegar lá. A gente vai poder caminhar. Porque se eu te dou uma bicicleta e você é a pessoa cadeirante, você não vai chegar lá com a bicicleta. Gente, mais desenhado que isso, né? Eu quis puxar isso porque, às vezes, os conceitos, eles acabam sendo perdidos no meio das discórdias, do concordo, não concordo, né? Você estava falando de preparar esse RH. Preparar esse RH nesse processo todo, entender. Até na hora de demitir, entender por que a gente está demitindo. Será que a gente não trabalhou, a gente não viu, não entendeu, tal? Então esse é um processo. Aí trabalhar com liderança, treinar essa liderança, né? E é isso, colocando em prática. Eu falo muito de governança. O que é a governança? É um palavrão aí que a gente fala, que está dentro do ISG, né? Que fala de ambiental, de social e de governança. A governança é estruturar a gestão desse tema. Porque muita gente acha que é o tema do JP. O JP trabalha na empresa, é o tema do JP, a diversidade, porque eu trabalho nessa área, né? Que geralmente está dentro do RH e tal. Né? Mas não é o tema do JP, esse é um tema da cultura da empresa. Esse é um tema que tem que perpassar todo mundo. Tem que passar pela TI, porque a TI vai ter que mudar o sistema para quando receber uma pessoa trans, o nome social dessa pessoa esteja ali. O RH que tem que pensar toda a trajetória dessa pessoa, né? Em relação aos benefícios e tudo mais. De ter um plano de carreira ali para ter um plano de carreira. Então a governança ela vai te dar o que a gente quer com tudo isso? Qual é o chão que a gente tem aqui? Qual é a nossa estratégia? Como isso se conecta à nossa estratégia? Como isso cria branding, né? Branding. Como cria, né, um posicionamento na empresa. Mas como isso também cria como eu faço para que a gente crie um ambiente seguro realmente? Porque não adianta eu trazer todo mundo e essa pessoa ser expelida na manhã seguinte.
porque ali é um ambiente que é extremamente Hostil. hostil para essa pessoa, né? Então é uma série de coisas, né? É ter políticas internas, é ter documentos internos, seja uma cartilha, é ter treinamentos constantes, é mostrar que, por exemplo, a gente vai ter ações afirmativas também, é outro palavrão que todo mundo, ai meu Deus, que horror, não sei o quê. Ação afirmativa nada mais é do que você olhar a partir da equidade, que tem grupos que tiveram historicamente menos oportunidades por diversos motivos, e aí a gente não se alienar, né, onde vivemos e como viemos até aqui, como chegamos até aqui, né, entender, por exemplo, poxa, eu vou fazer um programa de desenvolvimento de mulheres para liderança, porque eu percebo dos meus dados que as mulheres estão lá, 51% da população, né, mas na nossa empresa tem 30%. Só que quando vai para o cargo de gerente, de 30% vai para 10%. Por que será que está acontecendo? Então a gente investigar e aí fazer um programa para entender. É assédio? É pós-maternidade? Que as pessoas não querem ficar, elas são, né, expelidas de alguma forma? É realmente um ambiente que é extremamente machista para essas pessoas? O que está acontecendo? Né? Ah, não, o salário tem uma diferença salarial tamanha, né? Hoje tem uma legislação olhando para isso. Então são várias coisas. Então eu falo que trabalhar com diversidade, equidade e inclusão é trabalhar com todo mundo. Todo mundo, inclusive você que está aí se achando não diverso. Não diverso. Diversidade é sobre todo mundo. É sobre todo mundo. A gente começou falando sobre isso, né? Eu tenho as minhas características, você tem isso. Mas a gente fala especificamente por alguns grupos porque entendemos que essas características desses grupos, historicamente, foi deixando essas pessoas para trás. Elas são mais violentadas. E quando falo violentadas, são pessoas que são mortas. A gente fala de violência contra a mulher. A gente está falando de a cada 10 minutos uma mulher é violentada. A gente está falando do Brasil há 15 anos é o país que mais mata pessoas LGBT. Eu estou falando de mortes movidas pelo fato de você ser uma pessoa LGBT e de ódio. Dá para ver como são as mortes de pessoas trans. Sempre muito violentas. Muito. Sendo o Brasil o país que mais consome pornografia trans, né? Então é essa loucurinha. Quando eu falo de cultura, né? Quando eu falo de mudar a cabeça, a educação. E aí eu falo muito de educação corporativa. Então eu falo de treinamentos, eu falo de olhar os processos, né? Porque é olhar processo também, será que eles estão sendo inclusivos ou não? É sobre governança, é sobre institucionalizar, criar pautas, criar comitês, criar grupos de afinidade que vão olhar para tudo isso. E, por fim, educar. A educação interna. Nós, enquanto empresa, também temos um papel de educar, né? Óbvio, chega um limite. Claro. Tem o limite da lei, tem o limite do crime e tem o limite da educação, né? E a educação também cabe a você, meu senhor e minha senhora, né? Não tem que esperar sentado que alguém vá trazer as informações. Tamo aí, tamo falando. Me segue nas redes que eu tô falando sobre tudo isso. Segue a Tainã e segue um monte de gente bacana. Tem muita gente legal falando sobre isso. Às vezes eu acho que é só estar disponível, mais uma vez, para ouvir. Né? Assim, escuta assim julgamento, depois você vai contestar, mas só escuta, porque às vezes as pessoas escutam e elas já têm uma reação de não querer ouvir sobre aquilo. Né? Refratária, exatamente. Não quero, né? Não é pra mim. E a gente teve aí essas construções de ideologia de gênero, e a gente teve essas construções, não, porque o Brasil, os africanos se escravizavam como se a África fosse um país. O presidente de Portugal, Marcelo, agora deu uma entrevista falando que não sabe como, que assim, sim, Portugal é culpado. Não sabemos como. Não sabemos como. Mas tem que ter uma... Mas... São mais de 300 anos, né? Exatamente. Tirando pessoas, né, de um continente, trazendo pra cá. JP, eu nunca escravizei ninguém. Né? A gente ouviu isso aí de líderes, enfim, nunca escravizei ninguém, que culpa tenho eu. Eu me beneficio dessa estrutura. Quem eu, né, enquanto país, enquanto empresa, quem eu sou hoje é porque... Exato, a gente tem essa estrutura e a gente não pode, se a gente pensar na população negra e parda, é 56% da população. 56%. Né? No IBGE, o Brasil é uma mulher periférica, negra. E evangélica. Né? Que é a maior, eles fazem lá as pesquisas. Mãe solo, muitas vezes. Mãe solo. Então, a gente precisa refletir sobre isso, assim, trazer isso para as nossas conversas de travesseiro, né, para ir tentando tirar essas amarras que a sociedade foi nos doutrinando durante o tempo, porque beneficia algumas pessoas, e as pessoas que estão beneficiadas têm muito dinheiro e não querem, né, abrir mão
desse E a gente está num contexto. país que é extremamente desigual, Muito né? desigual. Um dos países mais desiguais aí da América Latina é o Brasil. E aí, se a gente olha a desigualdade, a gente vê os recortes de diversidade, eles estão conversando, né? Sim. Tipo, as pessoas, né, mais pobres ainda são as negras, né? Sim. São as mulheres, né? São essas pessoas LGBT, são as pessoas com deficiência, entendeu? Que não acessam, né, a educação com qualidade, a saúde com qualidade, o lazer e a Sim. arte com qualidade, os espaços de decisão, né? Então, você olha a política, né? Onde estão as mulheres, onde estão as pessoas negras, né? Onde estão as pessoas LGBT na política, Não, tem assim, né? aquele Nas empresas. brilhinho agora dentro da política que a É, gente está tendo com a Erika Hilton, né? sim, Com com a com a Duda, né? Algumas mulheres de enfrentamento sim, também mulheres ali. lésbicas ali Exato, também. eu acho isso super importante, mas isso não Fundamental. significa, é um espaço conquistado, mas não é uma luta ganha. Não, Eu sempre não. falo, a política se faz nos municípios, as Sim, políticas de sim. inclusão começa pelo município. Sim. E aí Né? eu vi agora um estudo prévio, né, que para as próximas eleições municipais a gente já tem mais uma vitória, que é o maior número de também candidatos e candidatas LGBT, tô falando do LGBT desse Aham. recorte, se candidatando para ir para as prefeituras e para maravilhoso. as câmaras, né, de vereadores. Então é isso, a gente está ganhando espaço, mas é isso, é um processo. Porque assim como tem a onda, né, que pró-diversidade, Aham. pró-olhar, pró-equidade, vem essa onda contrária, né, da quem não quer perder os seus privilégios, Sim. que acha que é um contra o... Eu falo, gente, essa pauta não é eu contra você, não é, né, tipo, eu tava falando que eu tava na casa dos meus pais, e aí eu coloquei, né, um vídeo polêmico, e aí aquela onda de ódio e tudo mais, eu falei... Por que vocês estão com ódio? A vontade de perguntar, por que vocês estão com ódio comigo? Vamos conversar sobre isso. Sim. Entendeu? Vamos entender. Tipo, não é eu contra você. Não... Enfim. Mas as pessoas, elas têm um problema Canso. cognitivo, né? Eu recentemente entrevistei aqui um professor da USP, ele tem um projeto do monitor do debate no campo, no digital, e eles fazem um monitoramento de quantas pessoas tem numa passeata, tem um negócio que conta, enfim, né? Que a Folha faz isso, o Poder 360, enfim, tem um método desenvolvido para quantificar quantas pessoas. Não é só isso o projeto, óbvio, mas é um dos braços do projeto, né? E aí ele bebe água. Eita, engasguei com a água. Pode tossir. E aí? E aí ele tava me contando, né? Não, porque a gente fez um monitoramento aqui, nessa passeata, nessa aqui, daí deu uma diferença muito grande, falava de 1 milhão de pessoas, tinha 185 mil, uma coisa assim. E ele falou assim, a gente começou a pensar também na questão da parada LGBT que a gente faz, e não sei o que, a maior da América Latina e tal. Maior do mundo, né? Maior do mundo. E aí, ele explicando método para contagem de pessoas e dessas coisas que aglomeram muita gente. Carnaval, a parada, passeata, enfim. Aí na caixa de comentário um cara, a culpa é dos homossexuais. Meu amigo, quer um abraço? Ele começa a frase dele assim. A culpa sobre o que nós estamos falando? Do quê? De ter muita gente na rua, de ser a maior, sim. De ser a maior do Brasil, sim, a culpa é deles que estão todos lindos na rua. Mas nas suas isso, lutas, né? Parece que a loucura. luta feminista é a luta contra os homens, é com os homens, Sim, né? A gente, sim. eu falo entender que obviamente que as mulheres são as maiores vítimas, né? A gente tá falando de violência, de vítima na ponta, que é a morte, mas assim, o quanto os homens também são construídos num papel Super. que isso macula, né? Eles não vão no médico, eles morrem porque não vão ao Não médico. sabem lavar o seu pênis. Não sabe lavar o pênis, e isso, né, coloca assim com câncer de pênis e se perde o pênis, né? Não sabe, não faz isso, né, que acho que não é o papel do cuidado, então não se conecta com seus próprios filhos e filhas. Então tem coisas que são muito deterioradas, né, também pro homem, né? Sim, sim. Então entender que conversar sobre isso, olhar sobre isso, pensar, repensar tudo isso é bom pra todo mundo. Claro. É bom pra todo mundo. Claro. Quando eu falo de sexualidade, todo mundo tem sexualidade. Ser hétero é uma sexualidade. Entendeu? Então a gente está conversando sobre isso, sobre possibilidades humanas, né? Senão a gente coloca muito, né, que é a construção histórica e social, que é os normais e os anormais, né? Então, e não são só possibilidades, são só possibilidades humanas. Nada né? mais que isso. E aí é a nossa riqueza, inclusive essa riqueza da diversidade
olhando pela perspectiva biológica, é o que nos fez sobrevivermos até hoje. Porque se a gente fosse todo mundo igual, um vírusinho matava todo mundo, entendeu? Então se a Quase gente... foi, mas deu tudo certo. Mas enquanto humanidade, né, a gente já passou por muitas coisas, até essa diversidade que nos compõe é o que nos faz sobreviver. Essa diversidade é o que nos fez evoluir, superar esses vírus, essas bactérias, Exato. né? É o que nos deixou ficar até aqui, nessa bola Vamos azul. superar o vírus do ódio agora, Ai, né? precisamos. Então, Esse uma vacina boa, né, pra É uma isso. vacina emergencial para o vírus do ódio. Eu acho que também tá na construção de quem fala, né? Eu não sou a pessoa que ando com flores na mão. Estou fazendo curso de comunicação não violenta. E hoje tá aqui o vídeo da Anitta xingando a equipe dela pra equipe. Virou um meme, mas falar um palavrão de vez em quando é bom, coletivamente. Mas enfim, eu acho que também cabe explicar. Eu lembro que uma vez eu entrevistei a Catumirim, né? Eu vi que você postou. Ela participou do TEDx. Eu entrevistei ela há um tempo atrás. E ela falou: é cansativo, mas toda vez eu explico, porque é o papel que a gente tem que se colocar mesmo, né? Porque a gente não vai vencer do dia para noite toda essa construção de uma sociedade de milênios, né? De milênios, né? Talvez tenha que se educar a próxima geração, e eu acho que tem uma geraçãozinha vindo chipada já, com umas coisas muito mais melhores resolvidas do que foi a minha infância, por exemplo. Sim. Mas também tem uma galera da nossa idade que precisa muito ser acolhida nessa conversa. Sim, precisa ser acolhida realmente, né? Eu falo que a ignorância, no sentido da falta de conhecimento, ele nos coloca num amedrontar-se, tudo que é diferente é amedrontador. Sim. Então eu prefiro refutar, eu prefiro matar, eu prefiro afastar, eu prefiro ignorar, do que realmente olhar para aquilo e falar, olha só, uma outra possibilidade. Que bacana. Nossa, e é uma possibilidade pra sua vida, porque pra mim não vai mudar nada. Nada, absolutamente nada. Porque nem o casamento, né? Eu falo casamento homoafetivo, né? Tipo, você não precisa aceitar. Só se alguém te pedir, você fala não. Exato. Né? Não Mas o meu direito de poder casar, constituir família, né? E tudo o que vem por trás disso, né? Um dos direitos que a gente tá falando, é fundamental pra minha sobrevivência. Mas quando você fala aí, né? Do explicar, dessa questão da educação, né? Eu me propus a isso, né? Eu entendo você também como comunicador, o que você faz, a gente tá nesse espaço. Sim. Mas tem gente que não dá conta. E eu entendo que não dá conta, porque não consegue. A saúde mental vai pro lixo, né? Então, assim, por isso que eu falo, é corresponsabilidade, né? Então, eu não sou uma pessoa negra, mas eu tenho que estudar, entender, e assim, é estudar, é ler, é aprender, é ver TED, é alguma coisa, é ler livro, é ver filme. Ler autores negros também. Autores negros, é conviver com as pessoas, é furar a sua bolha, é ir em eventos, tá? Então, assim, faz parte de você. Tem algumas pessoas que vão se propor e vão fazer isso, e que legal, tem um cansaço, mas tem gente que não vai conseguir. Eu falo, tem gente que tá ali no armário, né? Tem gente que tá no seu armário. E às vezes armário quanto suas negritudes, quanto ser mulher, enquanto ser LGBT. Que é uma forma de se proteger também. Porque é muito... Além de cansativo, é muito violento. E eu posso perder meu emprego, eu posso perder a minha família, entendeu? Porque também esse lugar de luta, às vezes é mais fácil para nós. Pessoas brancas com passabilidade social, com conexão. Exato. Então, às vezes, com retórica. Com retórica. Às vezes é mais fácil pra gente dar o corpo para essa briga. Com base familiar, que alguém vai me acolher. Então eu vou me reenergizar, né? Sim, porque, assim, dificilmente a gente vai tomar um tiro na cara antes de abrir a boca. Só pelo nosso corpo estar ali. A travesti preta ali na mais rua, fácil. Certamente. E se ela morrer, ninguém vai se preocupar. Que foi o princípio da Marielle, né? Essa vereadora ninguém vai ligar. Ninguém vai ligar, né? Então a gente sabe que existe essa estrutura na sociedade. E a nossa responsabilidade, né? De pessoas num lugar de privilégio. Sem medo. Tirar nosso mérito, porque somos merecedores. Suamos, gente. Suamos, tá tudo bem. Atrás. Esse lugar tá bem resolvido. Até de madrugada. Bem resolvido. Não, você não é porque você é privilegiado, você não fez nada. Exatamente. Então, assim, acho que a nossa responsabilidade também é trazer essas bandeiras e trazer essas pessoas, né, para ampliar a sua voz. E além desse espaço da individualidade que eu falo, né? Que é se auto-regular, se auto-criar
criticar, se mudar, se transformar. Tem esse seu espaço, né, que é familiar, Sim. amigos. Tem esse espaço um pouco mais, né, institucional, que é na empresa, né? E tem esse espaço, né, nas redes e tudo mais, e esse espaço social. E aí sim, a gente brigar por políticas públicas, a gente também ir para a rua, seja na parada, seja no movimento de Sim. mulheres, seja, enfim, no Dia da Consciência Negra, estar ocupando esses espaços, mostrando que nós existimos, que nós somos plurais, né? Exigindo, né, que realmente o racismo, como a gente tem hoje, né, é considerado um crime, né, LGBTfobia, uma Lei Maria da Penha, entendeu? E brigar cada vez mais porque essas existências sejam consideradas em todos os âmbitos, né? Então eu falo da sua individualidade até num âmbito coletivo, político, né? Que eu falo político, e aí essa conversa não é político partidária. É político... Ela é suprapartidária, mas ela é extremamente política. A minha existência é política, né? Porque Sim. se eu não posso andar na rua porque eu posso ser morto por quem eu sou, então a gente está falando de uma falta de uma política pública, de uma educação com mais qualidade, que olhe para tudo isso, né? Numa construção social de transformação e de respeito, acima de tudo. E esse dado que você trouxe agora, né, do número de candidatos LGBT nos municípios, eu acho super importante. Assim como a cota trouxe novas pesquisas acadêmicas com um recorte de pessoas pretas dentro da academia, né, com outras pautas que a branquitude ali não explorou, não olhou e tal. É a mesma coisa para as câmaras municipais, né, de você ter outras pessoas pensando na população, não só na sua população, porque parece isso, né? Eu sou LGBT, minha única pauta não faço nada, não vou no mercado, não ando na rua, no asfalto todo cagado, né? A minha única pauta é ser LGBT, né? Então eu acho importante porque também vai trazer uma diversidade institucional ali dentro do legislativo para políticas públicas voltadas para a saúde, né? voltada para a previdência, voltada para os acessos, segurança, educação, né, saúde, né? A gente ainda vê mulheres negras, né, que recebem menos, olha que absurdo, menos anestesia, né, do que mulheres brancas, porque existe uma ideia, né, que vem daí do racismo, da escravidão, de que mulheres negras são mais fortes, então elas não precisam de tanta sedação. Né? Se a gente tem mais médicos e médicas negros nesses espaços, certamente isso pode mudar. Pode mudar. Né? E a tendência é mudar, a gente tem que discutir, tem que falar sobre isso. E aí, eu gosto de uma frase muito nessas construções todas, na individualidade e no coletivo, que vem do movimento de pessoas com deficiência, mas que pode ser colocado em todos esses movimentos, que é o nada sobre nós sem nós. Né? Ou seja, a gente precisa dessas pessoas porque elas entendem as suas questões, as suas dores e inclusive caminhos, né? Sim. Que eu, como pessoa com não deficiência, não vou saber qual é o melhor, né? O melhor tipo de cadeira ou de tecnologia, mas aquela pessoa ela vai saber. Então, se eu estou junto com ela e ela traz as questões, mas também muitas vezes traz as soluções. Poxa, lindo, diversidade é sobre isso, né? Mas é que a gente estar junto do começo ao fim. Maravilhoso, maravilhoso. JP! Amei! Eu também. Primeira de muitas. Agora, me chama. Que você veio? Semana que vem já volto? Posso vir? Toda vez que você vier aqui, você vem visitar seus pais, você precisa ver mais seus pais, entendeu? Então, toda vez que você estiver em Jundiaí... me chama. Vamos fazer um tem quadro. Que vir pra cá. Fazer um quadro bora, aqui. Super topo. Quer? Toda quinta-feira. Bora. Fazer falando de diversidade. Pílula de diversidade. Vambora. Não, já tá vou fechado. já tô vendendo. Tá fechado. Pronto, fechou. Suas redes sociais pra galera te acompanhar no Insta. No Insta é o @jppolo. Tem um Linktree ali maravilhoso. Tem um Linktree que tem um monte de material. Tem, e tem o LinkedIn que eu também falo bastante. Então lá tem livro que eu sou coautor, tem outras publicações. Eu fui muito feliz, o LinkedIn me escolheu como entre os 20 profissionais na plataforma em 2021 que falam sobre esse tema, então assim, eu fico muito feliz e cada vez mais eu tô falando, porque eu acho que também a gente tem que criar acesso
facilitando essa tradução de tudo isso que a gente fala, que as pessoas ficam... Importante. E trazer, porque eu não quero falar para as mesmas, eu não quero falar para convertido que a gente brinca, Sim. né? Eu quero que outras pessoas possam falar. Então eu tenho trazido cada vez mais, né, uma maneira mais acessível, fácil, com um pouquinho de bom humor, que sou eu, minha palhacice. Maravilhoso, mas eu acho que isso alcança melhor as pessoas. Uma piadoquinha ali, um jeitinho de falar, eu acho que as pessoas pra falar, ficam mais à vontade. Vem pertinho, que é nossa, vem essa aqui. conversa é nossa. Então, LinkedIn e tem o JP Linktree, Polo. JP Polo, JP tudo Polo lá. em todo lugar. É isso, então. É isso. Gente, vou deixar, pra você que tá na rádio ou no Spotify, vai no YouTube, se inscreva no canal. Custa R$0 você dar um like no vídeo dessa produtora, que traz pautas maravilhosas como essa pra você, não é mesmo? Seguinte, então você vai dar um like nesse vídeo, deixa um comentário aqui. Aí você abre a caixinha aqui embaixo do YouTube, tá lá, os contatos do JP, você vai poder conhecer um pouquinho mais o trabalho dele. Eu baixei um livrinho lá, um e-book de... não, tem um com que roupa. O com que roupa eu vou, que fala sobre dress code inclusivo. Maravilhoso, tem achei um sobre tem um monte de contratação material. de pessoas trans, uma cartilha, tem uma sobre voluntariado e diversidade, tudo gratuito, viu, De gente? grátis pra você, então assim, não sei por onde começar, começa pelo JP, gente, assim, é entrada pra coisas maiores, assim, na sua vida, entendeu? Sua vida vai se tornar muito melhor. É legal, gente, É bom muito legal, é né? Não sei como... Tá perdendo tempo da tua vida aí, não deixa o tempo passar. Vai lá no JP, conheça todo o material dele. E empresas que quiserem contratar, tô agenciando aqui, tô brincando. Entre em contato com ele. Te dou 10% depois. Não espere só as datas, gente, as datas de luta, as datas lá do mês da diversidade, da saúde mental. Inclua isso no dia a dia da tua empresa, que é muito mais fácil de você trabalhar, de você construir, de você ter adesão dos seus colaboradores. Ter perenidade, eu falo, né? Ser constante, né? Isso é mais importante. Eu falo, eu como gay não existo só em junho, tá? Ai, achei que era. No resto eu fico hibernando. Achei que era. As gays ficam tudo dormindo. Fica assim, dormindo. Ai, queria. Só acorda no mês da diversidade quando tem show da Madonna. É uma coisa. E da Taylor Swift. Mas é isso, gente. Obrigado pela companhia. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir os canais, os Instagrams do Programa Francamente, Programa _ Francamente. E conheça um pouquinho mais o nosso trabalho. Vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. E usem filtro solar. E usem filtro solar. Baixou um bial aqui do nada. Maravilha. Francamente, com Tainan Franco.